Vamos então agora para a aula de História. Nós falaremos na matéria de História, no conteúdo de hoje, então entraremos para a independência do Brasil, né? Nós falamos aqui anteriormente na Revolução Pernambucana, onde um grupo se reuniu em Pernambuco, né? Se revoltaram porque queriam a independência do Brasil. E agora nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Então, como nós já vimos, ao partir de Portugal em 1821, Dom João VI deixou seu filho em seu lugar, né? Dom Pedro, ele ficou governando o país, o Brasil. Então, quando Dom João VI voltou a assumir o trono português, seu país estava sendo administrado pelas cortes portuguesas, formadas por vários políticos, né? Vários políticos com posses, com riquezas. Então, as cortes portuguesas desejavam que o Brasil voltasse a ser colônia, pois ele já era uma província. Então, as cortes portuguesas queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal e não gostavam da permanência de Dom Pedro governando o Brasil. Eles não concordavam. As cortes portuguesas não concordavam com a permanência de Dom Pedro no governo do Brasil, pois eles acreditavam que a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil garantiria a autonomia dos brasileiros, né, das províncias, em relação à corte portuguesa. Então, eles não concordavam. Dom Pedro, então, por sua vez, ele se recusava a voltar para Portugal. Então, sua decisão era de permanecer no Brasil, tá? Como príncipe regente. E como príncipe regente, ele agradou a população. Mas as tropas de Portugal, os dirigentes portugueses, não queriam a permanência de Dom Pedro aqui e ameaçavam enviar tropas para o Rio de Janeiro, aqui, né, para resolverem essa situação, certo? Eles também, quando Dom Pedro decidiu permanecer aqui no Brasil, o príncipe regente não agradou as tropas portuguesas, né? Ele não agradou de forma alguma as tropas portuguesas no Rio de Janeiro, e nem os ministros portugueses. Os ministros, os políticos que caminhavam junto com Dom Pedro pediram demissão. Eles não quiseram mais ficar com Dom Pedro no governo. Então, Dom Pedro precisou organizar outro ministério, outras pessoas para o ajudarem a administrar o Brasil. Então veio José Bonifácio de Andrada e Silva, que era o ministro do reino, tá? Que passou então a ser o ministro do reino e aconselhou o príncipe, o Dom Pedro, a assinar um decreto declarando que as ordens da corte portuguesa só seriam obedecidas no Brasil com autorização do Dom Pedro, certo? Diante disso, a coroa portuguesa enviou que todos os direitos do príncipe fossem anulados. Os portugueses ameaçaram mandar tropas para obrigar Dom Pedro a voltar para Portugal. Enviar tropas para obrigar que Dom Pedro voltasse para Portugal e impedisse que o Brasil, então, fosse autônomo e conseguisse a independência. O príncipe regente, então, declarou que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal. E fez mais uma coisa, ele proclamou a independência. Ele proclamou a independência do nosso país em 7 de setembro de 1822. Ele proclamou a independência. Ele
quis, ele pediu a independência, ele declarou. Então, Dom Pedro, nessa época, ele foi aclamado a imperador do Brasil, tá? Com o título de Dom Pedro I, o primeiro, né? Então, no dia 7 de setembro, foi um marco inicial, algo que marcou, né? Que ficou detalhado, que ficou registrado ali, foi o marco inicial do período colonial, tá? No qual a forma do governo ainda continuou a ser monarquia. Monarquia onde um rei, né, ou um imperador governa, exerce a função de governo, né, de governante, de chefe do Estado. Então, apesar da independência do Brasil ter sido proclamada por Dom Pedro I, ainda era governado pelo agora imperador Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador, tá bom? Então, terminamos aqui mais essa explicação e na próxima aula faremos uma atividade relacionada nas páginas posteriores, tá? A professora explicará também na sala de aula do Zoom, tá? E quem não tiver oportunidade de acessar lá no Zoom, acesse essa explicação aqui pelo grupo, onde a professora posta normalmente as atividades. Combinado?